Bom dia a todos. Quero agradecer o convite do Glaucio para falar um pouquinho sobre algumas inovações que a gente tem na indústria de alimentos para animais de companhia. Quando a gente fala dessas inovações dos alimentos para animais de companhia, acho interessante a gente dividir, porque a gente tem duas vertentes dessas inovações. Uma delas é a vertente das inovações provenientes dos estudos recentes científicos, né? Então, novas informações que a gente tem sobre efeito de ingredientes, aditivos, ou mesmo necessidades nutricionais dos cães e gatos. E outras inovações, elas são provenientes da segunda vertente, que seria uma demanda do mercado. Então, uma demanda ou exigência dos tutores dos cães e gatos, né? É um pouco difícil a gente separar essas vertentes ou mesmo entender quando que a demanda dos tutores realmente é benéfica para a saúde e bem-estar dos cães e gatos, né? Então, eu vou tentar comentar um pouquinho sobre essas inovações provenientes das duas vertentes e o que realmente tem de interessante ou funcional para a nutrição dos cães e gatos. Então, uma dessas inovações, que ela é proveniente principalmente de uma demanda dos tutores, é a questão da premiumização dos alimentos e da busca pela qualidade dos alimentos comerciais. Então, é claro, a gente sabe que os cães e gatos têm um papel cada vez mais importante dentro das famílias, né? E principalmente agora com a quarentena, a gente está literalmente, fisicamente mais próximo deles. Então, a gente começou a prestar ainda mais atenção sobre eles, né? Principalmente questões de qualidade de pelagem, comportamento, características fecais, o quanto eles estão consumindo bem ou não a dieta rotineira deles. A gente começou a olhar mais o rótulo, quais são os ingredientes que compõem esse rótulo, comparar mais as diferentes dietas. Então, hoje em dia, principalmente com o comércio online, tem muita informação disponível na internet para a gente comparar produtos, tem o review lá dos produtos, né, a opinião das pessoas que já compraram aquele alimento. Então, as pessoas realmente começaram a prestar mais atenção e a buscar alimentos de mais qualidade. A gente sabe que esse conceito de qualidade é um conceito super difícil e, inclusive, a percepção sobre qualidade dos alimentos muitas vezes pode ser equivocada pelos tutores, justamente por causa desse excesso de informações que tem principalmente na internet e nem todas elas são corretas, né? Mas essa questão, então, de tendência muito forte por busca por alimentos de maior qualidade para os cães e gatos é uma demanda dos tutores, mas que ela traz benefícios para os cães e gatos, porque as indústrias têm que corresponder a isso, né? Então, nessa parte, o que a gente tem de inovação, principalmente do meio científico? A gente tem pesquisas hoje em dia sobre processamento desses alimentos, e essas pesquisas são relativamente novas. Há uns anos atrás, a gente tinha pouca informação científica sobre efeito de processamento das dietas, sobre a qualidade dessas dietas, né? Então, por exemplo, a gente tem alguns estudos sobre granulometria ou grau de moagem dos ingredientes e efeito disso sobre digestibilidade, por exemplo, e algumas respostas metabólicas. Aí a gente vê uma tendência até um tanto controversa e interessante, porque os primeiros estudos eram conduzidos e demonstravam o quê? Né? Que uma moagem mais fina dos ingredientes melhora, né, o processo de cocção, principalmente do amido, e aumenta a digestibilidade da dieta. Hoje em dia, o que tem de controverso em relação a isso? Né? Considerando que a maioria dos cães e gatos são castrados, ainda bem, né, que são castrados, mas infelizmente eles são sedentários e acabam ingerindo um excesso de dieta e de calorias, muitos deles estão com sobrepeso ou obesos, e eu fornecer uma dieta altamente digestível, com um amido rapidamente digestível e absorvível, não necessariamente é o mais indicado fisiologicamente para a realidade dos animais que a gente tem em casa. Então, por mais que moagem fina possa melhorar a digestibilidade da dieta e até a aparência dos extrusados, hoje em dia a gente tem até um paradoxo que talvez a gente tenha que voltar e repensar se a gente não moe esses ingredientes numa moagem mais grosseira até certo limite, para a gente aumentar o amido lentamente digestível, o amido resistente dessas dietas, e isso sim tem um impacto mais benéfico sobre a saúde e longevidade dos cães e gatos. O desafio que a gente tem nessas pesquisas é aplicar isso na prática
e comunicar isso para os tutores. Comunicar que aquela dieta está mais rugosa, ela não está com uma aparência tão lisinha, talvez seja possível identificar alguns pedaços de ingredientes, mas que isso é benéfico para o seu animal, tá? Então, as pesquisas evoluíram bastante em processamento e nem todas elas a gente consegue aplicar de um modo tão fácil assim, mas já é uma evolução importante. Outra evolução importante, que é uma tendência também, é principalmente o estudo da qualidade das farinhas de origem animal. Então, a gente tem estudos recentes muito interessantes, que foram inclusive conduzidos pelo Leonir e pelo professor Ricardo Vasconcelos na UEM, né, em Maringá, que mostram vários fatores de processo das farinhas de origem animal e o que realmente influencia na qualidade final dessas farinhas. Então, a gente sabe que até alguns anos atrás, as farinhas eram praticamente tratadas como um resíduo mesmo da indústria de abate de animais e eram processadas nas condições minimamente possíveis para garantir um mínimo de segurança alimentar para os animais. Hoje em dia, graças à premiumização e à busca por qualidade das dietas para cães e gatos, a indústria pet teve um papel muito importante dentro das graxarias para melhorar a qualidade do processo dessas farinhas de origem animal. Então, acho que uma outra tendência importante que as pesquisas, as novas pesquisas estão trazendo é como melhorar o processo dessas farinhas para garantir farinhas de melhor qualidade nutricional e segurança alimentar para serem utilizadas nas formulações. Aqui a gente entra num certo problema ou paradoxo novamente, porque a gente tem uma tendência agora, partindo dos tutores, por buscar alimentos o mais naturais possível. Então, alguns tutores têm a percepção de não querer fornecer rações com farinhas de origem animal, e sim com carne fresca para os cães e gatos. Na Europa, nos Estados Unidos, isso é bem forte. Aqui no Brasil, não são todos os tutores que têm essa percepção, mas é um nicho relativamente importante e crescente. Então, ao mesmo tempo que a gente está conseguindo melhorar a qualidade das farinhas com os estudos recentes e com investimento nas graxarias e demanda, né, do setor, a gente tem essa questão de repente, não usar mais farinhas de origem animal e usar carne fresca. Então, a gente tem poucos estudos sobre isso, mas a gente sabe na prática que o uso de carne fresca traz várias limitações para dentro da fábrica. Tanto a questão de custo da carne fresca, a gente, dependendo do equipamento que a fábrica tem uma limitação de inclusão dessa carne fresca, traz uma fonte de contaminação extra para dentro da fábrica que é importante, eu tenho que investir mais no controle de qualidade, e eu vou reduzir a eficiência de processo de extrusão, dependendo do nível que eu incluo. Então, tem essa demanda do mercado, mas ao mesmo tempo é difícil da gente usar isso na prática, e para os cães e gatos, se eu conseguir processar bem as farinhas de origem animal, como os estudos mostram recentemente, provavelmente não vale a pena eu utilizar carne fresca nas formulações. Tá? Eu consigo atingir um valor nutricional semelhante ao da carne fresca, processando bem essas farinhas. E sem contar a importância que as farinhas têm no papel de reciclagem desse material, né? Isso é uma questão muito importante, e daí vem o outro paradoxo. Muitos tutores procurando por essa questão das indústrias que se preocupam com sustentabilidade e questão social também, né? Então, seria mais sustentável usar farinhas de origem animal do que carne fresca numa dieta para cães e gatos, né? Então, as pesquisas vêm evoluindo muito em processo, em qualidade de ingrediente, e isso vem em encontro com a tendência que o mercado e os tutores buscam de melhoria de qualidade das dietas. Não é tão fácil comunicar isso para o consumidor e ele entender essas alterações e por que esses ingredientes são melhores do ponto de vista socioeconômico, tá? Mas é uma tendência importante também. Fora essas questões, então, de estudos sobre processo, melhoria de qualidade de processo, de ingredientes e de dietas, a gente tem estudos recentes que mostram tendências muito importantes, principalmente sobre funcionalidade intestinal. Então, o termo que a gente geralmente usa é saúde intestinal, mas seria mais correto a gente usar funcionalidade intestinal. Então, hoje em dia a gente tem avanços em técnicas moleculares para identificação de micro-organismos que habitam o trato gastrointestinal. Então, a evolução nos estudos de microbioma
vem trazendo informações muito importantes para a gente melhorar a qualidade nutricional das dietas, de modo a influenciar beneficamente uma eubiose, né, a saúde desses micro-organismos no trato digestório, e isso refletir na saúde geral do organismo. Então, essa tendência de dietas que promovam funcionalidade intestinal, ela é realmente uma tendência muito importante, porque a gente está conseguindo, graças a essas ferramentas de genéticas, né, identificar melhor, entender melhor o papel da dieta sobre o microbioma e a influência do microbioma na saúde dos cães e gatos. Um exemplo relativamente atual disso é que antigamente a gente acreditava muito assim, ó, se uma dieta ou um aditivo aumentou lactobacillus e bifidobacterium nas fezes dos cães, essa dieta ou esse alimento é saudável, teve uma resposta favorável. Hoje em dia a gente já sabe que não é bem assim. Então, o importante é que o ingrediente, a dieta ou o aditivo, ela aumente a biodiversidade dessa microbiota, isso é mais importante do que aumentar apenas um ou outro micro-organismo. E existem outros micro-organismos que são sinalizadores mais importantes de funcionalidade intestinal do que lactobacillus e bifidobacterium. Então, esses micro-organismos sinalizadores mais importantes são principalmente o Fecalibacterium e o Alobaculum, entre outros também, tá? Então, hoje em dia a gente sabe que, inclusive, cães e gatos com disbiose, por exemplo, proveniente de um distúrbio gastrointestinal, eles têm aumentado as concentrações de lactobacillus e bifidobacterium em função de uma redução na biodiversidade de micro-organismos, tá? Isso não indica que lactobacillus e bifidobacterium sejam prejudiciais e por isso estão aumentados, mas sim porque eles são bem resilientes às alterações que ocorrem no trato gastrointestinal. Então, essas inovações, essas novas descobertas são muito importantes para a gente aplicar nas dietas, principalmente incluindo, por exemplo, probióticos nas dietas. Então, a gente tem vários suplementos com probióticos, mas alimentos completos com probióticos são muito poucos, principalmente por causa da dificuldade de incluir isso no processo, mesmo que seja no recobrimento. Mas hoje em dia a gente sabe cada vez mais que isso realmente funciona e tem um impacto extremamente positivo na funcionalidade intestinal. Então, acho que essa é uma outra tendência importante. A dieta modulando o microbiota e garantindo uma eubiose, o que vai refletir na saúde geral do organismo. A gente tem também, falando de técnicas moleculares, né, estudos recentes sobre nutrigenômica. Então, essa seria uma outra tendência importante dos estudos em nutrição de cães e gatos e que podem e são aplicados nas novas formulações que surgem no mercado. Então, como determinado ingrediente ou nutriente vai alterar a expressão gênica do animal, seja aumentando a expressão ou inibindo a expressão de alguns genes, né? Então, isso é uma outra questão muito importante. Tem estudos, por exemplo, mostrando que algumas fontes de amido podem aumentar, por exemplo, né, a resistência à insulina, ou podem reduzir e aumentar a taxa de absorção de glicose celular. Então, essa é uma outra tendência muito importante. Na verdade, tanto a microbioma como as técnicas de nutrigenômica, infelizmente, elas ainda são bem caras e bem complexas de serem analisadas. E por isso são tendências, elas provavelmente vêm e vão se consolidar e vão trazer informações ainda mais importantes para a gente, mas a gente ainda não consegue aplicá-las de um modo muito geral pela limitação de custo e complexidade dessas análises. Então, além dessas tendências e inovações, a gente tem outras que não necessariamente são benéficas para cães e gatos, mas também podem não trazer prejuízos, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem uma tendência muito importante de individualização das dietas. Não sei se vocês já viram, mas principalmente as mulheres já devem ter visto, que existe, por exemplo, um site que você coloca as informações do seu cabelo e, pela inteligência artificial, ele reúne essas informações e, teoricamente, prepara um shampoo específico para o seu tipo de cabelo. Então, essa inovação de personalização de produtos ou dietas para os animais é uma realidade, principalmente em outros países, tá? E aqui no Brasil a gente ainda não tem isso de modo importante. A gente sabe que na prática o que acontece? Não vai ter uma formulação
extremamente específica para você. Então, a indústria vai ter em torno de 6 produtos diferentes e, dependendo das características, vai direcionar para um desses produtos que seja mais próximo das características que, por exemplo, o tutor colocou no site. Mas a questão de individualização da dieta está sendo cada vez mais procurada, tá? Então, essa é uma outra tendência importante, que aqui no Brasil ainda não está tão em moda, mas com certeza ela vai surgir. Do ponto de vista científico, a gente não tem informações suficientes, nem ferramentas suficientes, ou é bem difícil da gente aplicar isso, para saber realmente quais as diferenças importantes de um organismo para o outro, para eu fazer essas adequações nutricionais bem específicas entre um indivíduo e outro. Tá? Então, o que a gente tem no mercado quando a gente fala em individualização de dieta? A gente tem principalmente alguns nichos. Então, hoje em dia existe um mercado maior e mais completo, disponibilizando alimentos para diferentes raças, mas especificamente também para categorias de animais. Então, um gato castrado entre 1 a 7 anos de idade. A gente já dividiu a senilidade do gato, então tem dietas para 2 fases de senilidade diferentes. Isso realmente é importante para atender essas 2 fases de senilidade diferentes. Então, a individualização não está tanto em indivíduo, mas em categorias e nichos animais menores. Isso é uma tendência bem importante de mercado, porque as pessoas buscam fornecer o alimento mais específico possível para o seu animal. As outras tendências que são bem claras, por exemplo, que a gente já comentou, né? Busca por alimentos mais naturais, sem aditivos sintéticos, sem transgênicos, isso não tem ainda uma base científica consolidada. Então, isso é muito uma característica de necessidade do tutor, né? Então, a gente não tem estudos demonstrando que nas doses recomendadas, por exemplo, os antioxidantes sintéticos sejam prejudiciais para a saúde dos cães e gatos. E nem que transgênicos são prejudiciais para a saúde dos cães e gatos. Então, a gente não tem estudos relatando isso desde que os aditivos sejam utilizados dentro das doses recomendadas. Mas mesmo não havendo esses estudos, é uma tendência de mercado. Tem pessoas que não querem que os alimentos tenham esses tipos de produtos. Aí a gente vem num outro conflito de interesses bem difícil, que seria como a indústria comunicar isso e como ela vai utilizar isso. Então, acho que é muito importante o papel da indústria para não comunicar de modo errôneo ou para não reforçar alguns conceitos errôneos. Uma outra questão, por exemplo, que não necessariamente tem a ver com o natural, mas tem a ver com uma questão dos tutores exigirem isso, seria, por exemplo, assim, eu quero fornecer uma dieta de baixo sódio, porque o sódio é prejudicial. Então, tem indústrias que colocam no rótulo, dieta com baixo sódio, sendo que essa dieta é para cães saudáveis. Então, a gente sabe que eles têm um limite de tolerância ao sódio maior do que nós humanos, sem trazer malefícios se esses animais forem saudáveis. Então, a indústria não reforçar conceitos que a gente sabe que não são corretos, eu acho que é muito importante também, tá? Então, a questão do, não tem soja na dieta. A gente sabe que a soja não é prejudicial, ela tem que ser bem utilizada, com controle de qualidade, com nível de inclusão, assim como qualquer outro ingrediente. Então, você reforçar, essa dieta não tem farinha de origem animal, essa dieta não tem soja, essa dieta é baixo sódio. Você reforçar características que não são prejudiciais para o animal é complicado porque você reforça uma característica errônea ou um conceito errôneo do consumidor. Né? Então, essa busca por dietas naturais é, com certeza, um nicho importante e crescente, mas a gente sabe que não tem cientificamente comprovação que isso realmente vai ser melhor para o animal. O que vai acontecer é que as dietas serão mais caras por causa disso, né? Mas daí, se o nicho consegue comprar, não tem problema ter esse nicho para isso. Só tomar mais cuidado na comunicação para o tutor sobre essas características, tá? Eu acredito que essas sejam as principais questões importantes, né? Por último, para a gente finalizar, a gente tem a tendência dos alimentos veganos para cães e gatos, né? Esse é um conceito também difícil, mas que a gente sabe que se ele é possível de ser nutricionalmente adequado, se bem formulado, se bem processado, não teria problemas, mas tem uma limitação de custo-benefício dessa dieta,
porque eu vou ter uma limitação de ingredientes que eu posso utilizar. Então, é um nicho de mercado importante, sim, que acho que não tem que ser negligenciado pela indústria, porque o número de pessoas vegetarianas e veganas no Brasil é muito grande e a cada ano cresce mais, embora não sejam todas essas pessoas que vão desejar que os seus animais também sigam o mesmo tipo de alimentação. Para algumas delas é realmente muito importante. Se não tiver esses alimentos nutricionalmente adequados, elas vão acabar fornecendo uma dieta vegetariana ou vegana de modo inadequado. Então, é uma tendência que é importante, acho que ela não deve ser negligenciada, mas a gente precisa tomar bastante cuidado com essas formulações. Tá? Então, eu acredito que essas sejam as principais tendências e inovações que a gente tem ultimamente. Existem várias outras, né, alimentos grain-free, mas todos eles acabam entrando mais nessa questão de alimentos mais naturais, que é uma demanda principalmente do tutor, e não tem tanta influência ou benefício direto na saúde dos cães e gatos. Tá? Então, quero agradecer novamente o Gláucio, e caso alguém tenha alguma pergunta, eu fico à disposição para responder posteriormente para vocês. Obrigada.